Sem mais delongas, chamar aqui o pastor Reginaldo. Reverendo Reginaldo é um amigo de muitos anos, né? Longas datas. E ele está incumbido de ministrar a palavra hoje para as nossas vidas. Está com o seu filho Aramires e com a sua filha Bia aqui na frente. Levante a mão, Bia, Aramires. É isso. Aramires. Vai dar um nome difícil para o menino. Aramires. Está mais difícil que o meu Michael Jackson. Um dia eu fui rir do camarada, o nome dele. Aí depois que o Senado estava falando, nossa, que nome difícil. E ele tem um negócio, na hora que ele pegou minha identidade, ele olhou para mim, pode rir. Michael Jackson, misericórdia. Deus abençoe, meu irmão. Que o Senhor te use com graça e unção. Aleluia, glória a Deus. Meu nome é Reginaldo, sou pastor metodista de Belo Horizonte, da igreja metodista de Cachoeirinha, lá na sede regional, onde o bispo trabalha. Eu estou aqui com a minha família hoje, com a Beatriz, minha filha, o Aramis, para quem não esteve aqui de manhã. Tem uma outra filha que é casada, que chama Thaís, e a minha esposa chama Tânia, não pôde vir, mas manda um abraço a todos aqui. Também trago um abraço lá da minha igreja de Belo Horizonte, amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu queria hoje começar essa ministração diante daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando aí na etapa de mais um ano, no final de ano. E final, eu sou contador, tá, gente? Eu sou pastor de tempo parcial aí em Belo Horizonte, mas eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade também. E quando vai chegar no final de ano, é aquela correria para a gente poder fechar os balancetes, fechar o balanço. E nas nossas vidas também não é diferente. Quando chega final de ano, nós precisamos fechar o balanço da nossa vida. O cristão, principalmente, para poder, na virada do ano, ele fazer os projetos para o ano vindouro. É necessário sentar à mesa e você começar a anotar no papelzinho. Se você nunca fez isso, vai pegando aí a senha, anota os seus objetivos que foram alcançados, tenta lembrar aquilo que você almejou lá na virada do ano, no início do ano, e vai colocando um papelzinho, o que foi de bom, o que foi de ruim, você vai jogando dentro do lixo, vai fazendo esse levantamento da sua vida. Eu sei que Deus tem o melhor para nós, e aquilo que você não conseguiu, talvez já conseguiu, mas não percebeu. Por que eu estou falando dessa forma? Porque às vezes você orou para um projeto na sua vida, uma bênção, um sonho, e Deus já liberou sobre a sua vida. Mas você às vezes fala para Deus, Deus, ainda não alcancei o objetivo, não alcancei a bênção. Tem bênçãos, irmãos, que eu peço para mim, que Deus já liberou lá nos céus, que não é para mim, é para os meus filhos, para os meus netos. É bênção que foi liberada no céu para a geração minha vindoura, futura. Para você também é a mesma coisa. Tem coisas que você já pediu a Deus, que talvez você está semeando, mas quem vai colher são os seus filhos e netos. E a partir de quando você alcançou esse chamado do Senhor de estar aqui, nós falamos a respeito disso de manhã, cantamos aqui também, através das canções que foram ministradas. Se você ficou observando a letra, Deus está falando no seu coração desde quando você pensou em sair de casa. E assim, eu sempre falo para a minha igreja, você tem que sair de casa para vir para o culto com propósito. Domingo é dia de igrejar, domingo você tem que vir à igreja. A gente dá tão pouco de nós para Deus, então domingo a gente tem que separar para louvar a Deus, para adorar o Senhor. Então quando você fizer o propósito de vir à igreja no domingo, venha para o culto com propósito de ouvir a palavra de Deus, o propósito de ser transformado, o propósito de ser tocado, o propósito de ser curado, o propósito de sair do culto transbordante. Porque o que acontece? Às vezes a igreja toma nome e o Senhor toma nome, porque eu fui numa igreja, mas saí de lá pior do que eu entrei. Eu tenho orado, tenho clamado, mas não tem acontecido nada. E o que acontece? Tem os chamados igrejeiros,
e aquelas pessoas que são chamadas de esquenta-bancos, né? Ele vem aqui, mas tem uma outra igreja lá na frente que tem uma campanha, ele vai para aquela igreja, mas ele não fica lá, esquenta o banco, vai para outra. Irmãos, o mesmo Deus que está agindo aqui, age lá. Né? Se você estiver na sua casa, tiver fé, se você estiver no banheiro, se você estiver na fila de um banco, de um posto de saúde, na fila do ônibus, se você orar e clamar, Deus ele é fiel e justo para te atender e fazer bênçãos, milagres na sua vida onde você está. É você, igreja do Senhor, você é chamado para ser vaso transbordante do Senhor. Então, assim, que você possa sair da sua casa para vir ao culto com o propósito de adorar. É como se você fosse encontrar com uma pessoa que você conheceu, né, aquele dia, uma namorada. Você lembra lá do encontro da sua esposa, quando você a conheceu, quando você preparava, né, você homem, sempre preocupava com o cabelo, com o perfume, com a roupa, né? A mulher também se ajeitava o cabelo, fazia a chapinha, aquela que é do tempo da chapinha, né? O babyliss, se ajeitava, outras do tempo do rolinho ainda, né? Colocava rolinho, o papelote no cabelo para encontrar com a namorada, e vinha toda bonita, perfumada, a melhor roupa, o melhor calçado, né? E vinha preparada para poder encontrar com o amado. E é dessa forma que a gente tem que vir para a igreja, para ter um encontro com Cristo, né? Para que você possa vir como uma noiva adornada para encontrar com o noivo, para que Ele possa agir sobre a sua vida e derramar bênção sem medida. Venha para a igreja, venha para o culto com o propósito de adorar, de ser cheio da bênção, de ser cheio da graça, de ser cheio da virtude de Deus, para que você não entre na igreja, né, e saia vazio. Você precisa ser tocado. A igreja é o hospital de Deus para te curar, para te restaurar. É o lugar onde é derramado o bálsamo da alegria, onde é o lugar que é derramado o bálsamo que cura e que restaura. A igreja é para isso, é para congregar, para igrejar. A igreja é igrejar, é reunir, é congregar, é ter comunhão. É tão bacana quando você vê uma pessoa que tem muito tempo que não tem vindo ao culto, você consegue ver aquela pessoa, mas você veio lá, eu vim porque o fulano me ligou, o fulano me chamou. Se você olhar para o seu lado, você vai sentir falta de uma pessoa que sentava no banco tal, porque as pessoas que é igrejeira, elas geralmente sentam no lugar, tem um lugar marcado, a cadeira cativa, e você olha, aquela pessoa não tem vindo, né? Você tem assim, às vezes, a preocupação de pegar o telefone, então o telefonema, como a irmã que falou aqui, que ela recebeu uma cartinha lá e ela foi tocada com aquela cartinha. Hoje a gente tem mais prático, hoje nós temos o celular, o WhatsApp, né? Manda um WhatsApp daquele irmão, você está sumido, o que está acontecendo? Irmãos, isso é ser igreja do Senhor, isso é ser bênção na vida das pessoas. Nós vamos chamar para isso, para poder derramar bênção sem medida na vida das pessoas. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te levantar, para que você seja um influenciador, né? Como nós falamos a respeito dos 65 anos de vida e missão, né? Que a sua missão é ser vida transbordante sobre a vida daquele que às vezes está à deriva, né? Como eu comecei a falar a respeito do balanço, do balancete, né? Que a gente tem que fazer na vida das pessoas, nas nossas vidas, é tentar fazer o maior ajuste, né? Daquilo que nós estamos alcançando, daquilo que nós estamos almejando e daquilo que tem sido derramado sobre as nossas vidas. A gente está chegando mais ou menos ao 4º ano de um ano pós-pandemia. Nós tivemos aí 3 anos de pandemia, né? Usando máscara, usando álcool e gel aí sem medida, né? Pessoas tomavam banho no álcool gel, outros usaram máscara, né? Tem gente que usa máscara até hoje. O interessante, irmãos, que teve pessoas que até hoje ela não foi curada desse período pós-pandêmico. A gente cantou aqui, o diabo não pode ferir a igreja, a perseguição não alcançou a igreja. E como tem levantado coisas, né? Como tem levantado armas, né? Armas espirituais contra a igreja, contra as famílias, contra as pessoas, a fim de destruir. E nesse período pandêmico, né, o diabo criou aí uma bactéria, um vírus, para tentar destruir a igreja.
mas o nosso Deus é maior do que qualquer arma forjada do inferno. Mas só que tem pessoas que não sabem lidar com isso, tem pessoas que não soube lidar com isso, tem pessoas que adoeceram, tem pessoas que ainda estão doentes. Eu conheço uma pessoa que ela ficou tão assim, traumatizada, eu não estou conseguindo lembrar a expressão que eu quero falar, mas ela tomou um pânico, a respeito dessa pandemia, que os filhos, os netos não podiam chegar na casa dela. A filha dela falou: quando eu chegar na casa da minha mãe, eu já tinha que tirar a roupa lá no portão e entrar pelado dentro de casa. Aí eu chegava com a sacola para ela, porque ela não ia no supermercado, ela já estava com um litro de álcool ali lavando as coisas. E essa mulher, 59 anos, ela adoeceu, agora está com um problema mental por causa da pandemia e agravou a situação. Teve uma outra que era na igreja, por causa do isolamento, ela ficou esquecida e não consegue mais lembrar nem de quem é ela olhando no espelho. Pessoas que ficaram com lesões espirituais, irmãos, porque não souberam lidar com a situação do isolamento, não souberam lidar com a separação. Também tem aqueles que não souberam lidar, irmãos, com a perda do trabalho, do emprego. Eu sou contador e eu vou confessar o meu pecado aqui com os irmãos. E a minha esposa também é contadora. A gente sai de casa às 7 horas da manhã para poder chegar no trabalho 8 horas. Então, eu deixava meus filhos com a minha filha mais velha. Eu moro no município, não moro dentro de Belo Horizonte, eu moro em Vespasiano, é um município fora de Belo Horizonte, mas meu escritório é dentro de Belo Horizonte. Aí eu vou, gasto mais ou menos 1h30 de carro por causa do trânsito, 2 horas. Para chegar cedo, eu saía cedo. Quando eu voltava em casa, voltava já quase que dando 10 horas da noite. Naquele intuito assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender o cliente. Então o trabalho, ele roubou o meu tempo de vida com meus filhos, com a minha casa. A gente não tomava aquele café, não sentava à mesa para tomar um café, a nossa refeição. Quando chegava o final de semana, corria para a igreja para resolver as outras coisas. Os filhos cobram isso da gente, pai. E a gente fala: a gente não tem tempo, a gente fica muito agitado, fica muito nervoso. Mas a pandemia, para mim, ela foi uma bênção, porque eu pude parar, eu tive que parar. A situação me levou a parar. Eu tive que parar porque tudo parou, o mundo parou. Eu fui para minha casa, eu tive tempo de ficar em casa com meus filhos, de brincar, de fazer bolo com eles lá na cozinha, de sentar e ver televisão, tempo de poder sentar na mesa. A gente não saía mais à rua, não ia no supermercado. Eu ia ao supermercado, quando eu chegava, minha esposa já tem que lavar a mão, tomar banho, passar o álcool, e a gente ficava dentro de casa, vivendo aquilo que durante anos nós não vivemos. Então, para algumas pessoas, a pandemia foi bênção, mas para outras, irmãos, foi um caos. Era uma empresa, talvez, que aquele homem, um empresário, tinha um bom salário, ganhava um bom dinheiro, mas com a pandemia a empresa dele quebrou, e hoje ele não sabe lidar com a situação de viver uma vida apertada. Mas nem tudo aquilo que é mal das nossas vidas, irmãos, é o mal que veio sobre nós. Deus permitiu, às vezes, um mal sobre a sua vida ou sobre a minha vida, para que a gente pudesse viver uma vida de qualidade. Nem todo o mal que às vezes a gente pensa que vem sobre nós é ruim. Você vai pensar: mas pastor, como o mal não pode ser ruim? É porque aquele mal que às vezes sobreveio sobre nós, ele trouxe uma transformação ou uma vida de qualidade, uma forma de transformar, de você poder se reinventar. A gente teve que se reinventar nesse período pandêmico. E assim foi com a igreja fez os cultos online, transmitido, e a gente pôde, de alguma forma, alcançar vidas. Para muitas igrejas, foi um período abençoado. Pessoas que não dizimavam passaram a dizimar, pessoas que não ofertavam passaram a ofertar, as pessoas começaram a ler mais a Bíblia, as pessoas começaram a se envolver mais, porque não estava lidando com aquela situação de estar preso. Foi um tempo que muitas pessoas, às vezes também, com relação às dificuldades e às lutas, não
souberam lidar com a situação e desistiram da vida. E eu queria falar um pouco a respeito disso, de pessoas que não sabem lidar com aquilo que é diferente na sua vida e muitas vezes desistem da vida. Pessoas em que a idade vai chegando e ela tem dificuldade de lidar com a idade. No mês de outubro eu fiz 60 anos de idade. Eu tenho certeza que Deus vai me dar mais uns 70 para eu poder festejar e celebrar, como essa igreja que fez 65 anos, que ela possa fazer mais 60, 65 anos, até que Cristo venha. Mas tem pessoas que não sabem lidar com essas coisas que vão mudando nas nossas vidas, que vai vindo sobre nós, pessoas que têm dificuldade de entender como. Eu te pergunto, como é que você tem vivido com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, como é que você tem vivido com a sua idade, com aquilo que Deus tem te presenteado. Para pensar um pouco, o que você tem feito? Então faça esse balanço no decorrer desse ano. O que a igreja, que desses 65 anos, ela fez de bom para a comunidade. Se você que está na liderança, você pode pensar também a respeito disso. Muitos já desanimaram, irmãos, na caminhada. Pessoas desanimaram nessa caminhada. Muitas pessoas não souberam lidar com a caminhada, porque pensam assim que eu estou essa questão de igreja, de poder ir para a igreja, culto, eu estou deixando de viver. Tem pessoas que param na caminhada, desanimam, E Deus espera que você faça o melhor com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. São sementes que Deus coloca nas nossas mãos. A sua idade é semente que Deus coloca na sua mão. O seu ministério, a sua liderança é semente que Deus coloca na sua mão. Então, nesses 65 anos de vida e missão, Deus tem colocado semente na mão de cada criança. Quem está batendo a foto, quem vai preparando o culto, quem ir para a igreja, são sementes que o Senhor nos dá. E o que é que você tem feito com a semente que Deus coloca na sua mão? Você tem semeado, você tem plantado, tem comido a semente. A gente tem que preocupar um pouco com relação a comer a semente. Dizem que alguns plantadores de batata, alguns agricultores, eles semearam as batatas e nasceram batatas grandes. Aí eles começaram a celebrar e a festejar e comeram todas as batatas grandes. Aí sobraram as batatinhas ruins. E eles plantaram as batatinhas ruins. E na próxima colheita, deu batatas ruins. O que você tem feito com as batatas que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com a semente que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Eu queria compartilhar um texto com você, Neemias capítulo 4, é só um versículo. Esse texto, irmão, de Neemias, depois de um tempo em que a nação de Judá ter passado por anos de cativeiro, pelo Império Babilônico, pelo Império Persa, domina a Babilônia e libera os judeus para voltar para casa. E eles voltaram para reconstruir a sua cidade, a sua nação. Mas de tempo em tempo, aquela nação que ainda estava enfraquecida, fragilizada, era invadida pelas nações vizinhas, e tinham as suas coisas roubadas, eram violentados, eram assassinados, porque aquela nação estava vivendo ainda um período de fragilidade, de fraqueza, então o inimigo vinha e roubava aquilo que ela colhia. Neemias capítulo 4, versículo 10 diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos seus carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Você pode sentar, amém? Neemias é um homem chamado por Deus
né, conseguiu junto ao imperador recurso para refazer os muros de Jerusalém, né, para aquela pequena nação, a fim de reconstruir o muro, a fim de edificar, né, e fortalecer o seu povo, né, de dar proteção para que eles pudessem prosperar, né, em meio à caminhada. O versículo 10 diz que veio o cansaço, que veio o desânimo. Aquele povo começou a reconstruir, mas de repente era tanto escombros, era tanto entulho. Eles trabalhavam, e eles começaram a ficar desanimados. Você já começou a arrumar a sua casa, você fala assim, hoje eu vou dar uma faxina. Você vai lá no seu guarda-roupa, você desmonta o seu guarda-roupa. Aí depois você tem que voltar com tudo para dentro. Aí você acaba dormindo em cima das roupas, não é assim? Já aconteceu isso? A gente fica cansado, porque o cansaço, irmãos, coisas da vida cansam. O trabalho cansa, né? Eles trabalharam muito, esse pessoal aqui ficou cansado, porque o trabalho diário cansa, problemas da família cansa, família desorganizada cansa, a vida nos deixa cansados, e o desânimo vem e nós ficamos cansados. São coisas que nos tiram do propósito. O cansaço, ele nos tira do propósito, muitas vezes, das coisas de Deus. E esse povo aqui de Neemias, eles começaram a trabalhar a fim de construir, a fim de edificar, mas era tanto entulho, era tanta coisa queimada, era tanta sujeira, e eles começaram a cansar. Eu queria falar um pouco hoje para você que é cristão, para você que é crente, para você que é líder, que o trabalho cansa. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou cansado. Quem é líder aqui de igreja e não já falou que você está cansado? Não é assim? A gente cansa, né? Então, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, diz assim: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, e cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Irmãos, ele está falando de criar intimidade. Quando nós criamos essa intimidade com Deus, a fim de aprender do Senhor, a fim de buscar a Deus, nós precisamos buscar o Senhor com intensidade, com interesse de coração, com força de coração. E muitas vezes no trabalho, irmãos, da igreja, nós começamos a cansar, nós começamos a ficar fragilizados, porque às vezes o trabalho é rotineiro, às vezes lidar com pessoas é complicado, é difícil. Igreja é lugar de muitas contendas, fofocas, perseguição. A gente lidar com tudo isso, tá? A gente lidar com pessoas que sabem ouvir, pessoas que não têm o entendimento para ouvir, pessoas que às vezes aceitam a correção, muitos não entendem a correção, e às vezes a gente fica tão cansado que a gente não consegue orar, a gente não consegue falar com Deus, a gente não encontra palavras para falar com Deus, e muitas vezes esse cansaço, ele vai roubando a nossa força, ele vai roubando o nosso entendimento, ele vai roubando a nossa caminhada. Então, quando a gente vai ficando cansado, esmorecido, ou muitas vezes vamos ficando entediados, a gente começa a arrumar problema, a gente começa a arrumar defeito, e a gente vai ficando cansado e a gente vai afastando da presença de Deus. Aí é que mora o perigo. Quando a gente vai começando a afastar da presença de Deus, quando a gente sente cansaço, a primeira coisa que você fala: eu não vou à igreja hoje eu não vou ao culto, hoje eu não vou porque eu estou muito cansado. E a gente começa a colocar defeito no ministério de louvor, nas músicas que estão sendo cantadas, ou na ministração do pastor. A gente acha que o negócio não está falando com a gente, não está fluindo. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você precisa alimentar e exercitar os dons de Deus, colocado em você, que são os seus sonhos e projetos. Muitas vezes a gente coloca sonhos, projetos no nosso
entendimento, principalmente, eu quero falar um pouco agora para a liderança, tá? Eu vou fazer um projeto, vou fazer assim, mas as coisas não vão fluindo do jeito que a gente quer, muitas vezes não é em concordância com a visão do pastor, a visão da igreja, e a gente começa a querer desanimar, porque a gente acha que as coisas têm que agir do nosso jeito, da nossa forma, e a gente começa a desanimar e começa a querer sair fora, ou ficar em casa para descansar. Então a gente precisa ter esse entendimento, essa preocupação. Aí eu queria falar para você, irmãos, que quando você está cansado, se tem algo que está te cansando, a melhor coisa que você tem é procurar ajuda, procurar descansar, mas se você fala assim, estou cansado da igreja, o maior descanso é o descanso espiritual. Fala com o seu pastor, fala com o seu líder, porque o homem cansado, ele negocia valores. O homem cansado, ele negocia valores, isso aí mora no perigo, porque quando a gente começa a negociar valores, a gente faz igual Esaú, que negociou a sua primogenitura, né? A gente começa a vender aquilo que a gente tem, ou dar de graça aquilo que a gente tem, em troca de nada, muitas vezes em troca de maldição, porque a gente perde a visão da palavra, ou perde a essência de Deus. Então, se você está cansado, irmãos, pensa bem, ou você pega e fala assim, pastor, eu estou precisando dar uma descansada, uma relaxada, coloca uma pessoa para me ajudar, ou me socorre. Me socorre porque eu preciso de ajuda. O pastor também cansa. E você recarrega a bateria do pastor como, irmãos? Orando, intercedendo pela vida do pastor. E a gente se sente cansado. A gente também carrega muitas cargas, não só da igreja, mas da própria família, da própria casa, os problemas que nós pastores temos, pessoas que às vezes têm problemas espirituais, e o pastor acaba pegando para si, carregando pessoas atribuladas. Então a importância de você orar pelo seu pastor, orar pelo seu líder, isso é muito importante. Isso faz parte, irmãos, de 65 anos de vida e missão de uma igreja, de pessoas que viram aqui no banco de ripa, que viram as telhas caindo, pessoas que viram aqui, que vieram aqui nas EBFs, irmãos, aquilo que nós falamos de manhã, pessoas que pagaram preço por você aqui, que oraram para você estar aqui nesse dia. Então começa a pagar preço pela vida do seu pastor, por pessoas que estão chegando, que é muito bom quando a gente vê uma igreja que é curada, que é sarada, uma igreja que é restaurada, né? Então quando a gente começa a recarregar essa bateria, eu falei a respeito daquilo que a Bíblia é nas nossas vidas, de Gênesis a Apocalipse, é resgate, né? A Bíblia fala de resgate. Jesus ele trabalha, de forma que a Bíblia, o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, é para nos buscar, para nos salvar e nos restaurar. E quando a gente começa a ler e não tem entendimento da palavra de Deus, a gente jamais vai poder viajar naquilo que a Bíblia está falando. Quando você tem entendimento, ou você está pegando a senha do que eu estou falando para você, quando você lê a Bíblia, quem conhece a história de Neemias aí? Você precisa levantar a mão. Mas quando você começa a ler a história de Neemias, a história do povo de Deus, irmãos, você parece que é transportado para dentro da história. Eu lendo esse texto aqui, esse versículo, é como se eu fosse levado, eu viajo nas estradas empoeiradas de Jerusalém, eu ando em meio àqueles entulhos, em meio àquela obra, e vejo aqueles irmãos cansados ali. A história do cristão é essa, irmãos. Você tem que viajar na história, você tem que andar nas estradas empoeiradas, você tem que ver e contemplar o rosto daquele povo de Deus, dos discípulos ali de Cristo Jesus. Isso é vida de missão, é vida de cristão, é vida de gente, do povo de Deus. Então a gente tem que colocar e navegar nessa história, aprender com os personagens da Bíblia e a viajar na história da palavra de Deus. É como as pessoas começaram a contar a história da igreja,
Eu já pude ir lá atrás na vida da igreja, de quando ela começou, de quando a igreja era uma congregação, de quando o pastor falou: se vocês não reformarem a igreja vai ser fechada se vocês não derem um jeito, porque pode cair a pedra na cabeça de uma criança aqui e a gente tem um dano maior. Então a gente viaja nessa estrada, a gente viaja nessa história. A fé, ela move, a fé não move o coração de Deus, a fé move o seu coração. Porque Deus tem algo grande para você. Deus já tem um coração aquecido de amor por você. Então, quando você busca do Senhor, irmãos, o coração que é movido pela fé é o seu coração. Então, se coloque diante daquilo que Deus tem colocado na sua mão, que é esta semente, de você poder mergulhar fundo no Evangelho, mergulhar fundo na história da igreja, mergulhar fundo diante daquilo que Deus está colocando diante de você, e fala: eu vou assumir essa responsabilidade com o propósito de fazer o melhor daquilo que eu acho que eu posso fazer diante da minha força física, mas que eu posso além daquilo que meus olhos espirituais possam enxergar. Irmãos, é mergulhar fundo na palavra de Deus, é mergulhar fundo diante desse propósito de servir a Deus, de ter preocupação com o seu irmão, de ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus, irmãos, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. É se colocar diante dele nessa preocupação de falar assim: eu não vou na igreja simplesmente por ir, mas eu vou para que eu possa congregar, para que eu possa ter comunhão, para que eu possa contemplar a face de Deus na igreja, mas que eu possa ver Cristo Jesus naquele irmão que está sentado do meu lado, ou na vida daquele irmão que não tem vindo à igreja. Irmãos, esse é o papel da igreja, esse é o chamado de vida e missão da igreja, para que você possa mergulhar fundo, diante daquilo que Deus tem colocado diante de você, e você possa entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero ser melhor daquilo que eu posso ser, ou melhor do que aquilo que eu sou. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da glória e herança dele nos santos. Compreenderam, irmãos? Paulo estava falando, eu quero que vocês vejam aquilo que eu estou vendo, vocês possam enxergar aquilo que eu consigo contemplar, vocês possam enxergar além daquilo que os seus olhos físicos possam ver. Irmãos, teu chamado para a presença de Deus, teu chamado para ser um cristão, para ter uma conversão genuína, irmãos, a gente começa a ter essa percepção. Quando você andar pelas ruas da cidade, de Ipatinga, ou onde você quer que você esteja, você faça a diferença. Com o propósito de estar salvando vida, resgatando vida. Eu falei de manhã aqui que você possa ser um influenciador e não ser um influenciado. Quando eu me converti, eu até falei com os irmãos aqui que eu vim de um berço espírita. Nós, eu falei para a primeira coisa que eu ouvi, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, a pessoa falou comigo assim: eu não dou 30 dias para você voltar a ser o que você é. Irmãos, eu morava numa casa, nós somos 6 irmãos. Eu tenho 5 irmãos, somos 5 homens e uma moça, mais nova. Mas minha mãe criava mais uns 10 a 12. A vizinhança toda frequentava a minha casa. A minha casa não fechava a porta, não. A porta ficava aberta 24 horas. Era aquele entra e sai o dia inteiro. De homem, mulher, era aquela coisa de louco. A gente começava a tomar uma cerveja, uma pinga, e aquilo virava festa. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, que eu falei: eu quero ter uma vida transformada, eu pedi a Deus que transformasse a minha vida por inteiro e por completo. Eu falei: Senhor, eu quero experimentar do Senhor, porque eu tinha uma igreja evangélica pertinho da minha casa. Aí eu via os jovens cristãos passando com a Bíblia debaixo do braço. Eu morava de frente a uma praça. Muitas vezes eu levantava de manhã, sentava naquela praça, abria uma cerveja. A gente tinha um trailer assim, era o diabo mesmo, sabe? Na porta da minha casa tinha um trailer. E churrasco, cerveja, e pagode, e forró.
Eu abria a janela, a janela já ficava aberta, a gente era só atravessar a rua. Aí os crentes passavam para ir para a igreja, eles iam de manhã para a escola dominical, eu estava já de manhã lá sentado. Eles voltavam da escola dominical, eu estava sentado. Eles voltavam para o culto da noite, eu estava lá, eu sentado. O culto acabava, eu estava lá, eu sentado. Irmãos, aí eu pedi a Deus, Senhor, transforma a minha vida. Porque eu tinha um problema comigo, irmãos, quando eu deitava na minha cama, baixava a depressão, a ansiedade. Eu sempre tive um problema de sono, eu durmo muito pouco até hoje. Eu durmo média de 4 horas por noite. Acordo demais, um pouquinho que eu durmo, não acordo toda hora. Então eu acordava às vezes e os meus irmãos, pernilongo, carregando eles, e eles roncando aquela coisa, e eu chorava à noite. Queria ser transformado, mas não conseguia. Muitas vezes a bebida era um subterfúgio para eu tentar dormir e não conseguia. Mas eu pedi a Deus que transformasse a minha vida. Um dia um cara chegou perto de mim, falou assim: olha, você é um cara que eu sei que Deus tem algo grande para você. Ele não vai te dar o que você está precisando, mas Ele vai te dar algo maior daquilo que você necessita. Você quer isso para você? Eu falei: eu quero. Ele falou: é Jesus. Eu peguei e abracei Jesus. E essa pessoa falou comigo assim: quando você aceitou Jesus, eu não te dou 30 dias para você voltar a ser o que era. Eu falei: então eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Irmãos, eu aceitei Jesus e aceitei esse propósito com Deus. Se eu não andar de acordo com a tua palavra, o Senhor não tira a vida, mas eu não quero voltar a comer os chiqueiros dos porcos que eu comia. Porque eu era espírita, né? Eu frequentei candomblé, meu pai era um bandista, mas eu não queria aquilo para mim, eu queria uma vida transformada. Aí minha filha nasceu, eu queria uma vida transformada para minha filha. Eu falei: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero que minha filha viva num padrão diferente, porque era maldição sobre a minha vida, sobre a minha casa, maldição que a gente já arrastava desde gerações. E quando Deus te coloca dentro da presença dele, irmãos, é para quebrar o sofisma, para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, para transformar a sua casa, para transformar a sua vida. Então que você possa pegar essa semente que Deus está colocando nas suas mãos e você usar essa semente com propósito. E eu tive a minha vida transformada e falei: Senhor, eu quero ir além daquilo que os meus olhos possam enxergar. Eu quero ter uma vida transformada, vida com propósito. Então, irmãos, eu abri o coração para Jesus e deixei Jesus fazer morada no meu coração, a fazer transformação na minha vida. Mas hoje eu quero ir para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para o culto com propósito. O Salmo 42, o salmista fala assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Quem já leu o Salmo 42, ele fala, é Salmo de Corá. Ele fala do salmista que o texto ele não especifica bem se o salmista está preso na Babilônia ou se ele está preso em algum lugar. Mas fala que o salmista está longe da casa de Deus. Ele está longe do templo. Aí o salmista fala assim: assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira o meu coração pela presença de Deus. O salmista está falando a respeito. Depois você lê o Salmo 42, você vai ter entendimento. Aquele é o salmista falando do distanciamento dele da casa de Deus. Ele fala assim: hoje eu gostaria tanto de estar na casa de Deus, porque naquele tempo o homem, ele tinha que ir para a casa de Deus para eles fazer o sacrifício. Ele tinha que ser na casa de Deus, porque ele sabia que lá no templo tinha sacerdote, tinha um levita, tinha um sacrifício lá no templo. Então o coração dele ansiava pela presença de Deus. E se você procurar saber a respeito dos filhos de Corá, o entendimento que eu tive é assim, que eles eram porteiros do templo. Então ele estava agora cativo, distante do templo, mas o coração dele ansiava pelo templo. E assim tem que ser o meu coração, tem que ser o seu coração. Quando você está longe da presença de Deus ou longe da casa de Deus, o seu coração ansiava, fica ansioso para estar na casa de Deus, a buscar a presença de Deus. E o salmista fala: assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira o meu coração
porque o meu coração tem sede de Deus vivo. Irmãos, e ele baseia a sua vida com relação à corça, porque a corça é um animalzinho, né, com o cheiro aguçado pelas águas. O cheiro dele aguça pelas águas, ele sente o cheiro das águas até na profundeza da terra. Muitas vezes ele consegue sentir o cheiro no chão, e ele vai seguindo aquele cheiro. Só que assim, se ele encontrar uma fonte de água, ele não bebe daquela água, ele vai procurar a nascente da água, ele não bebe água suja. E muitas vezes, como por ser um animal sensível, né, e fraco, muitas vezes ele é perseguido pelo seu predador. E o predador vem, às vezes machuca, e ele corre, ele procura águas profundas, e ele mergulha nas profundezas das águas. Lê o Salmo 42, você vai ter esse entendimento. Ele fica ali nas águas, irmãos, porque quando ele transpira, ele exala um cheiro, e esse cheiro atrai os seus predadores. Assim é você fora da casa de Deus, é você distante da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, quando você sai da casa de Deus, irmãos, você começa a exalar um cheiro, e os predadores, né, o inimigo, as setas inflamadas do diabo começam a nos perseguir. O diabo começa a colocar provação diante de você, começa a colocar perseguição diante de você, e a sua tendência é afastar da presença de Deus. Então a gente que é cristão, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Por isso a corça, ela fica ali nas profundezas das águas, para que aquele sangue, o cheiro do sangue, o suor possa sair dela, até que o seu predador vai embora, e ela vai embora, ela sai dali e vai embora, com segurança. Mas o salmista, ele baseia na corça, porque ele fala assim: como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia pela presença de Deus. E assim é a vida do cristão. Você tem que ansiar pela presença do Deus vivo, porque quando nós estamos distantes da casa de Deus, estamos distantes da presença de Deus, a nossa tendência é nos fragilizar. Um dia distante da casa de Deus, irmãos, é como se fosse 2 dias longe da presença de Deus. E aí bate o desânimo, aí vem o 3º dia, o 4º dia, e vem a provação, e vem a tentação, e você perde a sua bênção. Então a gente tem que ficar muito atento, abre os olhos do coração e veja qual grande, né, é esse Deus poderoso, qual grande é Deus, né? Um Deus que é poderoso, que te dá vida, que faz todas as coisas, aquele que está morto, porque ele ressuscita aquele que está morto, que dá pão ao que tem fome, que abre os olhos do cego, que faz o paralítico andar, né? Que ressuscita o que está morto, que faz a estéril dar luz. Esse é o Deus vivo, é o Deus que te chama pelo nome, o Deus que te conhece lá dentro do ventre, né? Ainda em fora, no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele tem algo grande para você. Então, quando você vier à casa de Deus, irmãos, venha à casa de Deus com propósito, a fim de ser tocado, de ser abençoado. Pede para Deus e Deus vai te dar, né? Que Deus ilumine o seu coração, né? Que Ele aumente a sua fé, que Ele possa revelar na palavra, que muitas vezes está longe do nosso entendimento, que você possa ter essa intimidade com a presença de Deus, que quando nós temos intimidade com Deus, irmãos, a palavra de Deus é revelada para nós. Né? Ah, pastor, a minha fé é pequena, irmãos, a fé do pastor é igual a sua fé. Então você tem que exercitar, você tem que praticar. Muitas vezes a gente pede o pastor para orar, né? Muitas vezes a gente fala: pastor, ora para mim, irmão. Mas se você tiver a fé em Cristo Jesus, a fé num Deus poderoso, você pode orar. E muitas vezes com a fé do pastor também você pode, né, alcançar as causas impossíveis. Mas muitas pessoas às vezes se tornam dependentes do pastor, ou dependentes da igreja, às vezes fica naquele vai e vem de igreja, correndo atrás da bênção, né? É como a galinha correndo atrás do milho. Corre atrás, corre ali, corre cá. A gente tem que correr atrás do abençoador, e não atrás da bênção. Estão compreendendo, irmãos? Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro, né? Que você possa mergulhar fundo nesse projeto de Deus, nesse plano de salvação que Deus tem para você. A palavra de Deus para Josué, né, que ia entrar na
na terra prometida, ele fala, Josué, ser forte e corajoso. Não deixa o desânimo te pegar, Josué. Ele está falando para você, ser forte, ser corajoso. Não deixa o desânimo te pegar. Não tenha medo, irmão, daquilo que tem levantado diante de você. Não tenha medo das lutas e das batalhas, né? O medo, ele é assassino dos nossos sonhos. Muitas pessoas, quando eu comecei a falar lá no iniciozinho da pandemia, pessoas que não sabem lidar com aquilo que é novo, que é diferente na sua vida. Irmãos, não tenha medo diante das circunstâncias que Deus está te colocando. Tenha fé num Deus vivo, um Deus poderoso, né? Deus, ele não jamais vai te abandonar diante das lutas e das batalhas. Porque quando você está passando pelo deserto, irmão, está passando pelo vale, é Deus te provando, é Deus te testando, é Deus te fortalecendo, né? Mateus 25. Já estou acabando, tá? Mateus 25, versículo 14, ele fala das parábolas dos talentos, né? Daqueles que receberam as moedas, os talentos. Um recebeu 5 e ele transformou em 10. Um recebeu 2 e transformou em 4. Mas um recebeu 1 e ele teve medo e ele enterrou o seu talento. Irmãos, o que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos? É o que você está fazendo com aquilo que Deus tem colocado diante de você. Filho, sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, né? Como você tem aplicado. Não tenha medo, né? Não tenha medo de poder enfrentar aquilo que é novo. Mantenha-se firme, né? Com coragem. Mantenha-se firme diante dos propósitos. Mantenha-se firme diante do Evangelho. Coragem, né? É a palavra que vem do coração, de um coração abrasado. Acredita no que o Senhor colocou diante de você, naquilo que Deus vai te usar ainda, né? Se você já foi usado, se prepara para algo grande que vai vir mais ainda para a sua vida. Ore ao Senhor, escuta aquilo que Deus está falando, né? Que Deus está criando, né? Situações diante da sua vida, para que você possa ir além daquilo que você, né, como um mero homem, né, mas como um cristão genuíno, possa alcançar. Amém?